né? A pirâmide tem a definição e a gente vai ver os elementos dela. Ó, quando a gente vê A1, A2, A3, A4 e V, o V a gente sabe que é vértice, né? É de onde começou a ser desenhada a pirâmide. E tem que ver qual é a base dessa daqui, ó. Ó, tem que ver quantos lados tem. Mas primeiro a gente vai ver os elementos. Ó, o polígono A1, A2 e A3 é a base da pirâmide com a N, né? É a base também são os vértices, tá? O que são faces da pirâmide? Né? Deixa eu posicionar com o mouse aqui para vocês verem, ó. Aqui tem uma face, aqui tem outra, aqui atrás tem outra. Os lados da base são as arestas. Tem arestas laterais, que são as linhas. Também tem a altura. Isso aqui é só uma parte inicial. A nomenclatura das pirâmides, vocês vão observar que é de acordo com a base delas. Quando falar que a pirâmide é triangular, é porque a base dela é o quê? É um triângulo. Quando falar que a pirâmide ela é quadrangular. Quando falar pentagonal. Isso. Então, essa é a nomenclatura das pirâmides. Vocês acham que uma pirâmide dessa parece uma pedra preciosa também? Dá uma ideia? A gente acaba imaginando algumas coisas em relação à pirâmide. Agora, quando falar seção de uma pirâmide, é uma interseção não vazia. O que significa isso? É como se eu arrancasse um pedaço da pirâmide e depois juntasse, tá? Essa parte aqui, ó, mais escura, que a gente fala que é a seção transversal da pirâmide. Transversal é porque tem corte, tá? Agora, ó, áreas da pirâmide. Ó, quando for a soma das áreas de todas as faces laterais, é chamado de área lateral. Quando for a soma da área lateral com a área da base, é chamado de área total. A gente vai ver através das fórmulas. Aí, quando que uma pirâmide é regular? Tá? É quando tem um polígono regular e tem uma projeção ortogonal. A gente vai ver aqui. Que são as linhas. Ó, essa pirâmide, como a gente vai descobrir se a pirâmide é quadrangular, se é hexagonal, olhando a base delas ou calculando a quantidade de vértices na base, ó. Os vértices são A, B, C e D. Essa linha aqui, ó, vai ser ortogonal e vocês vão perceber que vai formar um ângulo reto no centro da pirâmide. Então, essa pirâmide, como tem 4 vértices, né? Ela é quadrangular. Essa ao lado direito, ó, a pirâmide tem quantos vértices aqui na base? Ó, A, B, C, D, E, F. São quantos vértices? 6. Então a pirâmide ela é chamada de hexagonal. Tá? Tudo bem? Agora a apótema de uma pirâmide regular e a apótema da base. Qual a diferença dessa situação? Uma está relacionada ao vértice e a outra está relacionada ao centro da base. Ó, o segmento de reta que tem um extremo em M no vértice da pirâmide é chamado de apótema da pirâmide. É o que a gente relaciona à altura. E quando for o segmento de reta que tem extremo em M no centro da base, é a apótema da base. Vamos ver aqui, ó. Na figura abaixo, ó, note que na figura abaixo que o apótema VM é a altura. Tá? Porque é a parte lateral.
A parte lateral vai ser a apótema da base, ou da pirâmide. E a parte de baixo é da base. Por que que aqui foi escrito que foi um ponto médio? Porque ele pegou essa parte da pirâmide aqui, quando foi tracejado esse apótema, dividiu o triângulo em quantas partes? Em duas partes. Por isso que aqui fala que é o ponto médio. Tá? Tá dividindo em duas partes. E agora, as relações, essa parte aí é bacana. As relações entre os elementos de uma pirâmide irregular. Olha o que nós temos, olha quantas letras nós temos na pirâmide irregular. São 3 fórmulas que nós vamos utilizar. Ó, o H é a altura. Aí vocês podem observar aí na pirâmide, né? O N é o apótema da pirâmide. O N está aqui, ó. É o apótema da pirâmide. Então, é como se fosse a altura, né? R não é raio, é a medida do apótema da base. Ó, o R está aqui, é a base. B é a medida de uma aresta da base. A aresta é a linha, tá? Por isso está B dividido por 2, porque ó, tem 2 linhas aqui quando foi tracejado o apótema da pirâmide, tá? O L maiúsculo, que está aqui, é o que? É a medida de uma aresta lateral, de acordo com essa linha aqui. O R é o raio da circunferência circunscrita à base. Então, são 3 fórmulas que a gente vai trabalhar. Vamos ver o exercício resolvido, né? 24, para a gente poder entender, ó. Em uma pirâmide hexagonal regular de altura 2 raios de 6 centímetros, cada aresta da base mede 4 centímetros. Calcular a área lateral e a área total dessa pirâmide. Então, vamos lá. Vamos verificar aqui. Então, ó, ele deu... Desculpa. Não, tem um cachorrinho chorando pra caramba aqui. Aqui, se a gente for olhar esse triângulo azulzinho aqui, ó, o mais escuro, ó, o R é o quê? Que eu falei, é a medida do apótema, né? Da base. O N significa o que mesmo que eu falei? A letra N. É o apótema da pirâmide. E ele diz no enunciado que o 2 raiz de 6 é o quê? Vamos verificar aqui, ó. É a altura. Então, qual das 3 fórmulas eu vou utilizar para essa primeira parte aqui da pirâmide? Porque eu preciso achar a área lateral e a área total. Qual das 3 fórmulas vocês acham que a gente vai utilizar? A primeira, a segunda, a terceira. Ó, tem o R, tem o N, tem o H. A primeira, isso aí, ó. Porque eu tenho que achar... Ah, meu braço. O valor do N. Primeiro, tá? Porque o N, né, é o apótema da pirâmide. Então, vamos lá. Depois eu tenho que achar o R. Aí, no caso, ó, vocês podem ver que essas fórmulas estão ligadas diretamente ao Teorema de Pitágoras. Então, ó, usando a primeira, ficou 2 raiz de 6 ao quadrado, porque é a altura, mais R ao quadrado, igual a N ao quadrado. A segunda figura, tá vendo? Ó, 2 centímetros é o que é? É uma aresta da base, né? Então vai ser como se fosse um cateto. O R continua sendo a mesma coisa, a medida do apótema da base. E 4 centímetros, se fosse no Teorema de Pitágoras, seria a hipotenusa. Por isso que aqui está, ó, raio ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Tá?
Como que a gente vai resolver isso aí? Tá? Primeiro eu tenho que resolver onde tem só números e uma letra só, porque com duas letras não tem como resolver, senão eu teria que fazer um sistema de equações. Nessa parte aí, raio ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a 4 ao quadrado, ó, vai ficar raio ao quadrado mais 4 igual a 16. Passa o 4 para o outro lado, fica negativo. Aí 16 menos 4, 12. Não tem raiz quadrada de 12, tem que fatorar. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3. O 2 sai da raiz, o 3 fica porque o 2 está elevado ao quadrado. Por isso que o raio é 2 raiz de 3. O raio não, perdão. O R é o costume. Que o R é medido do apótema da base. Aí, esse valor eu vou substituir na de cima. Por quê? Porque eu preciso achar o valor do N. Tá? Isso é para a gente achar o quê? Né? A área lateral e a área total, que a gente não conseguiu ainda. A gente vai por etapa. Aí vai ficar 2 raiz de 6 elevado ao quadrado. Todo mundo elevado ao quadrado tem que ficar entre parênteses, mas no lugar do R, botei 2 raiz de 3 ao quadrado igual a N ao quadrado. Ó, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 6 ao quadrado, o 6 sai da raiz. Vai ficar 4 vezes 6, 24. Desculpa. 2 raiz de 3 ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, porque raiz de 3 ao quadrado, o 3 sai da raiz. 4 vezes 3, 12. Aí 24 mais 12, 36. Tira a raiz quadrada de 36, 6. Achei o N. Não acabou ainda. A gente tem que lembrar da fórmula da área da face lateral. Porque a área da face lateral é um triângulo. Quando a gente estudou no sexto ano, a gente até estudou isso agora no prisma. A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Aí, só que aqui na área da face é a aresta da base vezes a altura dividido por 2. A aresta da base, 4. Tá aqui. Né? A altura, 6. Dividido por 2. Então, 4 vezes 6, 24. Dividido por 2, 12. Agora eu vou achar a área lateral. A área lateral a gente tem que lembrar também. A área lateral é 6 vezes a área da face. Por que entrou o 6? Porque a pirâmide ela é hexagonal. Lembra que eu falei? Se é triangular, seria 3 vezes a área da face. Se é pentagonal, 5 vezes a área da face. Se é hexagonal, 6 vezes a área da face. Por isso que ficou 6 vezes 12, 72 centímetros quadrados. E outra coisa, a base do prisma hexagonal tem que usar a mesma fórmula da base que a gente estudou há alguns minutos. A área da base é igual a 6 vezes quem? A aresta da base vezes a altura, né? Dividido por 2. Por isso que aqui embaixo está 6, aí 4 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Pode cortar esse 2 com esse 2, vai ficar 6 vezes 4, 24. 24 raiz de 3. Como é que a gente calcula a área total? É a área lateral mais a área da base. Quando era do prisma, era a área total igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Agora na pirâmide esse 2 não entra, fica só a soma das áreas. Então, ó, área lateral 72, tá aqui, mais a área da base 24 raiz de 3. Aí colocou em evidência. O maior número que foi colocado em evidência foi 24. Então, ó, 24 em evidência, 72 dividido por 24, 3. 24 dividido por 24 dá 1, então fica a raiz de 3 só. Então, a área total é 24, entre parênteses, 3 mais raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem, gente? Tranquilo?